Nesse vídeo eu vou te falar como usar e como pegar o cronograma de revisão um mês para o Enem. Vai ser sem custo até o dia 29 de setembro. Depois dessa data eu vou deixar instruções na descrição para você dar uma olhada. E o cronograma é simples, separado em 3 partes. A primeira delas é a visão geral, você vai dar uma olhada no que vai acontecer em cada dia até o Enem. E o que tem de mais importante nessa visão geral é que você vai ter vários dias de estudo, você vai ter alguns dias de descanso, então uma vez por semana você é obrigado a descansar para dar uma reiniciada no seu cérebro, para você conseguir estudar melhor na semana seguinte. Antes do Enem, você vai ter uns dias a mais para descansar, para chegar bem no dia da prova, e ainda tem 2 coisas importantes que você precisa saber nessa parte. Uma delas é: antes do Enem vai ter uns dias selecionados para revisão final. Aí você vai tirar um dia e tentar fazer uma revisão de tudo que você viu nesse mês. E fora isso, no primeiro e no segundo sábado do cronograma, o dia está reservado para simulado, para você tentar fazer uma prova idêntica ao Enem, no mesmo horário, mesmo modelo, mesma distribuição de matérias, para você treinar sua estratégia de prova e checar se você está conseguindo acabar a prova a tempo. Claro que todos os outros dias de estudo você também vai ter que fazer um monte de questão, mas fazer simulado idêntico ao dia da prova, tem esses dias reservados, eu não deixo para fazer muito perto da prova, porque quando a pessoa vai mal no simulado, ela desanima muito para a prova. E a gente já vai falar das questões que você vai fazer nos outros dias do cronograma. E aí a última coisa bem importante dessa visão geral é que o cronograma foi feito para começar no dia 30 de setembro, e é por isso que eu vou distribuir ele de graça até o dia 29 de setembro, que é o tempo que dá para você fazer uma revisão de praticamente tudo e ainda fazer muita questão para treinar. Então vamos falar da segunda parte do cronograma, que aqui vai ser uma visão para cada um dos dias até o segundo dia de prova do Enem, o que você vai fazer exatamente em cada um dos dias. E a lógica do cronograma é meio simples. Todo dia de estudo você vai separar em 2 períodos. O primeiro período você vai fazer revisão dos temas destacados aqui no cronograma e no segundo período você vai treinar um monte de questão. Para os temas destacados, você vai precisar do meu cronograma anual, que eu vou deixar uma versão de graça na descrição para você pegar. Pegando o cronograma anual, você consegue ver o que tem dentro de cada bloco. Para saber o que é cada tema, você vai ver na terceira parte desse cronograma de um mês quais são os blocos de cada tema. Então a ideia é, no primeiro período, você de forma bem prática tenta fazer revisão de tudo que eu coloquei no cronograma. Vai ter um tempo ainda para você aprender alguma coisa, mas poucas coisas. No geral é um cronograma de revisão. E se você quiser tentar aprender algo, se foca nas coisas que valem mais para o Enem. Não fica tentando aprender coisa que quase não vale nada, você não vai ter tempo para isso. Para checar o que vale mais, você dá uma olhada no meu vídeo Eu Desmontei o Enem desse ano, que tem os rankings completos por matéria. E aí você vai para o segundo período para fazer questão, e aí tem um ponto de atenção gigantesco aqui. E qual que é esse ponto? No mundo ideal, você teria que fazer toda a tarde cerca de 80 a 100 questões. Por que esse número mágico? Porque seria o tanto de questões que você vai ter que fazer no dia do Enem, então você vai treinar o seu cansaço. Você tem que chegar no dia do Enem com energia suficiente para aguentar todas as horas de prova e ainda ter um bom rendimento e conseguir entender as questões no final da prova. Então é importante você se submeter a algo assim para criar o costume, seu corpo se acostumar a aguentar esse tempo fazendo questão sem parar. Então esse é o mundo ideal. Mas eu sei que muita gente não tem tempo para fazer esse tanto de questões e é muito importante que depois que você faça uma bateria de questões, você corrija elas. Então, se você é uma pessoa que tem muito tempo por dia, você vai fazer a revisão de manhãzinha, vai fazer uma bateria de questões grande à tarde e à noite tentar corrigir essas questões. Se você já tem um tempo reduzido, você vai revezar. Você vai fazer um dia bateria de questões, o outro correção dessas questões direitinho e redação, para você treinar também redação. E aí tem que ficar claro para você a importância de fazer a correção direitinho dessas questões. Não adianta você fazer milhões de questões sem corrigir elas direitinho. O Enem é uma prova que as questões se repetem muito, dá uma pequena alterada na questão, mas os assuntos são os mesmos, às vezes é a mesma pergunta, só muda os números. Então, para cada questão, a sua mentalidade tem que ser a seguinte: eu aprendi essa questão o suficiente para caso caia uma questão parecida com ela no Enem, eu não erre. Se você errar o mesmo tipo de questão que você estudou no mês final, não adiantava você ter feito a questão, certo? Então isso é muito importante aqui no cronograma. Então, recapitulando, você vai ter vários dias de estudo, o ideal é você fazer uma revisão de manhãzinha dos temas que eu coloco no cronograma e à tarde fazer um monte de questão. Você vai ter que corrigir essas questões, então você pode ou tentar corrigir à noite ou revezar. Uma tarde eu faço um monte de questão, no dia seguinte eu perco aprendendo essas questões. E aí vai de cada um, depende do tempo que você tem e da sua disposição para conseguir fazer tanta coisa,
mas se você seguir esse cronograma direitinho, não só você vai fazer uma revisão de todos os assuntos que caem no Enem, como também você vai treinar um monte de questão e treinar seu cansaço para chegar bem no dia da prova. E aí a gente chega na terceira parte do cronograma, que basicamente vai te contar o que é cada tema. Um tema pode ter um ou mais blocos do meu cronograma anual e cada bloco vai ter um monte de assuntos para você estudar, que são os tópicos de cada bloco. Então é simples, você checa quais temas você tem que ver em cada dia, são cerca de 3 temas por dia, e aí você vem na terceira parte e vê o que significa cada um dos temas. E aí nessa terceira parte eu coloco uma última página falando quais são os temas que, se você for fazer uma leitura diária, que eu recomendo que você leia diariamente para treinar a interpretação, pode ser no período de almoço, você almoça um pouquinho, depois faz uma leitura antes de voltar para o estudo. Eu coloco nessa última página os temas que mais caem no Enem, na prova de linguagens principalmente, mas também humanas, para você fazer leituras relacionadas a esses temas. E fazendo essa leitura diária, as chances são que sua interpretação melhore um pouco até a prova, seu vocabulário melhore um pouco até a prova, e a sua nota do dia 1 também melhore um pouco. Então o cronograma é esse, você vai lá no Instagram e me pede ele, que eu vou mandar de graça até o dia 29 de setembro, e aqui eu vou terminar o vídeo deixando a referência do meu vídeo Desmontei o Enem, que se você for estudar agora nessa reta final, estuda as coisas que valem mais. Tem pouco tempo. Tem tempo para você fazer revisão e fazer questão. Não tem muito tempo para você ficar aprendendo teoria nova. Se você for aprender teoria nova, pelo menos aprenda teorias que caem mais na prova. Então por hoje é isso. Obrigado.